mas qual é a hipótese que permite, né, que a pessoa tenha a falência requerida? Se ela vai ser decretada ou não, é outra história. Tem alguém gravando aí? Tá dando microfonia. Quem que é? Sou eu, não? Acho que é você. Já foi? Já resolveu. Ou seja, quais as hipóteses que vão, né, possibilitar o requerimento da falência? Segundo o Rubens Requião, né, é um autor, né, eu não indico ele porque é muito antigo, eu estudei por ele. Talvez que eu estou ficando velhinho, né? É um livro, está até aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer igual a galera, colocar a estante atrás, né, ficar bonito, né? Porra, deixei até a porta do banheiro aberta ali hoje, tá foda. Para mostrar para vocês. Tem um livro aqui que eu estudei por ele, Rubens Requião. Olha como é que eu estou vendo. Né? É um autor clássico de direito empresarial. Segundo Rubens Requião, eu tenho vários sistemas, né, que permitem aí a decretação da falência. Tem o sistema de estado patrimonial deficitário, ou seja, eu vou olhar o patrimônio da empresa e ver se o patrimônio, né, ele é deficitário, né, ou seja, ativos e passivos, né, bens e dívidas, e vejo se ele é deficitário ou não. E isso seria a hipótese, né, pela qual a empresa teria a falência decretada, certo? Então eu teria que olhar o balanço patrimonial da empresa para ver se ela estaria em estado de insolvência ou não. Há uma outra hipótese, né, segundo o Rubens Requião, eu vou olhar se ela deixou de pagar as contas, ou seja, parou de pagar as contas, pouco importa o tamanho do seu patrimônio, isso já seria suficiente, né, para decretar uma falência. Então seria uma segunda hipótese, né, uma segunda forma, né, o motivo pelo qual a falência seria ser decretada. A terceira hipótese, segundo o Rubens Requião, é a chamada impontualidade injustificada, ou seja, eu atrasei simplesmente o pagamento, né, sem justificar, certo? Porque eu posso ter simplesmente deixado de pagar, mas posso ter justificado. A diferença aqui é bem tênue, né? Cessação dos pagamentos. Então, na primeira hipótese, é caracterizada simplesmente por você parar de pagar. E na segunda hipótese, eu teria que, além de parar de pagar, né, não ter uma justificativa plausível. Hoje, por exemplo, né, será que o pagamento seria uma justificativa plausível? E a quarta situação são as hipóteses legais, né? Ou a enumeração legal. Então, esse autor ele vai trazer para a gente 4 hipóteses nas quais poderia a lei definir por que alguém falhou ou não. Certo? Deu para entender? O nosso legislador, o que ele vai fazer? Né? Ele vai adotar um sistema, né? Então, o nosso legislador ele vai adotar um sistema. Ele vai pegar essas 4 hipóteses e vai colocar lá no artigo 94 uma dessas, na verdade, são 2 dessas hipóteses aqui. Então, o nosso legislador, no artigo 94, né, ele vai adotar 3 hipóteses que a gente vai encaixar como enumeração legal ou impontualidade, né, ou outra que foi utilizada. Em outras palavras, né, o artigo 94 ele vai tratar no artigo 94, inciso A, o que a doutrina chama de impontualidade injustificada. Né? Então, nessa classificação trazida por Barbosa, a gente vai enquadrar, né, ou classificar o artigo 94 na impontualidade justificada. Então, 94, inciso 1, vamos pegar aqui o 94. 94 vai trazer as 3 hipóteses, né, nas quais a falência de um devedor, né, lembrando que devedor é empresário, sociedade empresária, aqui a lei sempre vai tratar como devedor, pode ter a sua falência decretada. Então, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não pague no vencimento obrigação
líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Então, daquelas hipóteses pensadas lá pela doutrina, o inciso 1 eu enquadro como uma impontualidade injustificada. Inciso 1 vai ser uma hipótese de impontualidade justificada, porque o devedor se considera juridicamente insolvente quando não paga injustificadamente o seu vencimento. Em outras palavras, poderia um devedor que tivesse uma falência requerida hoje alegar que a sua impontualidade ela é com relevante razão de direito. Boa noite, Fernanda. Certo? Então você tem uma relevante razão, inclusive reconhecida como estado de calamidade, que poderia afastar o não pagamento de determinada dívida. A doutrina fala também em impontualidade justificada quando você não consegue localizar o devedor. Então tem exemplos aí na doutrina para reconhecer essa impontualidade justificada. Além de você não pagar sem justificativa, a lei vai criar um segundo critério, que é o valor. O valor, como está aí em cima, é 40 salários mínimos. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas é um critério exigido pelo legislador. Presume-se, em estado de insolvência, presume-se que a pessoa não tem condições de honrar a empresa, o devedor, empresa ou sociedade ou pessoa física, que deixa de honrar justificadamente título ou títulos, ou seja, pode ser um título só, de 40, 80 ou a mais salários, ou pode ter mais de um título, na verdade. Então pode esse devedor ter 3 cheques, por exemplo, que são títulos. Pode se unir com outro devedor, ou seja, ter um concurso aí de pessoas, ter um litisconsórcio ativo, é possível, a doutrina reconhece isso, para somar os títulos e chegar aos 40 salários mínimos exigidos pelo artigo 94, inciso 1, para poder ter o requerimento dessa falência, ok? O segundo requisito é o protesto. Aí é importante vocês se lembrar das aulas de empresa 3. Tenho certeza que o professor de empresa 3, tenho certeza que ele falou isso para você. O que é protesto? Alguém se lembra? O que é protesto? Vamos lá que a participação vai ser o ponto extra, Cadê o pessoal que está reclamando do trabalho? Vamos ganhar ponto de participação. O que é protesto? Sem pressa, estamos aí, temos até a noite toda. O que é protesto? É negativar o nome de alguém? Meu Deus do céu, aí. Ninguém fez empresa 3 comigo, não? Protesto é o meio pelo qual o credor cobra uma dívida? Não. Eu até falo em sala de aula que o protesto ele não foi criado dessa forma, juridicamente ele não é um meio de cobrança de dívida, mas ele acaba na prática sendo utilizado como meio de cobrança. Por quê? Pelos efeitos decorrentes do protesto. Um dos efeitos decorrentes do protesto é o envio dos protestados ao SPC Serasa e aquele que tem um protestado acaba ficando negativado, ou seja, tendo crédito não concedido pelos demais fornecedores. E, portanto, o efeito do protesto gera uma cobrança indireta. Não pode ser considerado uma cobrança, porque uma cobrança é fazer com que a pessoa pague. E o protesto não vai obrigar ninguém a pagar. Certo? O protesto tem diretamente, pelo menos. Indiretamente, talvez. Certo? Vamos ver o que mais que vocês responderam aqui para a gente discutir. Porque protesto é o registro em cartório? Sim, Joyce. O protesto é feito através de um registro em cartório, Na verdade, o registro só acontece caso o devedor intimado de uma dívida, de um título enviado para protesto não pague, Então, esse registro do protesto vai acontecer quando o devedor permanece inerte. Então, você tem um título, você envia para o cartório, o tabelião intima o devedor ou os devedores, conforme o caso, para que paguem aquela dívida sob pena de protesto.
Então, se a pessoa ficar inerte, não pagar a dívida em 3 dias, aí sim ele vai registrar o protesto e entregar para o credor, né, para o apresentante do protesto, o título e o respectivo comprovante, né, a certidão de protesto. Isso, então, vai ter um registro no cartório, sim. Protesto é o ato formal e solene. Ó, parabéns aí, tem gente que tá craque. É o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Perfeito, né? É exatamente, está no artigo 1º da Lei de Títulos e Protestos, né? E o protesto, é importante saber esse conceito, porque isso cai em prova, né? Então, o protesto é um ato formal e solene de comprovar a inadimplência de um devedor, né? Porque como é que eu vou comprovar que alguém deixou de fazer algo, né? É meio difícil eu comprovar isso. Então, você me deve e me deu um cheque. E aí, como é que eu vou comprovar que você não me pagou? No caso do cheque, a lei permite que eu comprove com a apresentação. Então, aquele carimbo do banco prova que foi devolvido. Mas se fosse uma nota promissória, por exemplo, ficaria mais difícil, né? Então, você tem lá uma nota promissória. Como é que uma duplicata, que não vai passar por um banco? Como é que eu vou provar que você não me pagou? Aí você poderia, mas o título está com uma pessoa, com um credor. Mas eu poderia não ter ido apresentar para pagamento. Então, assim, o fato de estar com um título em posse até presume que você não me pagou. Mas você pode alegar que eu não apresentei para pagamento. E dependendo do tipo de título, eu, credor, que tenho que apresentar para pagamento. Tá entendendo o que eu quero dizer, né? Não tem como eu provar que você não me pagou, sem sombra de dúvidas, só com o título. Porque você pode alegar que, né, eu deveria ter ido te cobrar e não fui. Essa é a minha obrigação. Então, para que isso seja, né, feito, né, para que fique inequivocamente provado que eu era credor, né, e você não pagou, eu tenho um terceiro, que é o tabelião, que faz essa comprovação. Declara isso, né, registra esse seu não pagamento. Então, esse protesto é assim, né, o ato, né, pelo qual se prova. Aí eu falei pagamento, mas o pagamento, na verdade, é um exemplo de inadimplemento. Eu posso protestar, né, um título que diga, uma escritura pública, por exemplo, que você tinha que me entregar um carro. E eu posso protestar, né? A gente pensa no protesto sempre, ou principalmente, no protesto por falta de pagamento. Mas o protesto pode ser por falta de uma obrigação, né? Não é só por falta de pagamento, certo? Então, a própria lei, né, de duplicatas aí que a gente estudou fala de protesto por falta de devolução da duplicata, lembra disso? Protesto por falta de aceite da duplicata e protesto por falta de devolução e protesto por falta de pagamento. O mais comum, o mais conhecido é o protesto por pagamento, não está errado, só que você não pode se esquecer que existem outros tipos de protestos. Então, o inadimplemento de uma obrigação. E aí você estudou lá em direito, viu que a obrigação pode ser de pagar, mas pode ser de fazer, né? Então, né, ou não fazer. Então, o mais comum é a obrigação de pagar, mas eu tenho outras obrigações que também podem ser protestadas. Lembra disso? Isso é importante, certo? O ato que prova a inadimplência é perfeito, é isso mesmo. Serve para mostrar à praça que aquele devedor está inadimplente. Perfeito, olha lá. Vai Saad. Resguarda o direito do credor, tá tudo certo, né? Provar publicamente o acerto. Aí, vocês perderam a vergonha agora, né? Estão aí participando da aula bastante, parabéns. Então, estão todos certos aí. O protesto tem todos esses efeitos, certo? Prova inadimplemento, prova, né? Resguarda o direito do credor, né? Tá tudo perfeito. A lei exige para o requerimento da falência com base no artigo 94, inciso 1, que esse título ou esses títulos estejam devidamente protestados. A gente diz que esse é um protesto especial. Protesto especial para fins falimentares. Anota o nosso ponto aí. Pode deixar. Vocês não precisam de ponto, não. São todos alunos excelentes, né? Eu não vou passar esse trabalho para você, não, porque você está cheio de trabalho, já começou reclamando, inclusive, que tem trabalho. Mas tem umas discussões na jurisprudência se o protesto que, né, é necessário para requerer uma falência é um protesto especial, ou seja, você... Igual tirar certidão, não sei se você já fez isso, né? Você vai lá no cartório e fala, me dá uma certidão vitenária, né, de 20 anos, me dá uma certidão de 10 anos. Então, tem vários tipos de certidões. Então, a lei de registro de protesto também estabelece os tipos de protesto, né? E aí, se você teria que pedir um protesto
Porque você, imagina, você é credor, você pode ir lá e pedir um protesto por falta de pagamento da dívida, porque você tem lá um título, né, um cheque, uma duplicata, qualquer, né, que não foi paga, ou você teria, por exemplo, né, que requerer um protesto específico para fins falimentares, que é diferente. Se o protesto é por falta de pagamento, o cartório vai intimar o devedor para pagar, sob pena de protesto. Se o protesto é por falta de para falência, né, ele vai ser intimado para pagar sob pena de protesto e falência, ou seja, né, o devedor é informado, né, que o objetivo é requerer a falência. Então seria um protesto especial, a gente chama. E aí tem algumas discussões, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui, né, na jurisprudência, no sentido se é possível, né, o requerimento de uma falência com base simplesmente no protesto por falta de pagamento. Sacou? Para entender? Então, isso é legal, né? Eu sei que você daqui a pouco vai acabar debandando para a área de empresarial. E aí tem essas discussões, né? Será que eu consigo executar uma quantia, né, com esse tipo de protesto? E eu já vi decisões, estou pesquisando aqui, não sei se eu vou conseguir abrir agora, nesse sentido. Ou seja, permitindo um protesto, né, com base numa. Né, permitindo uma execução com base, né, num protesto comum ou não num protesto especial. Essa é a discussão. Então, se você tiver curiosidade, né, você dá uma pesquisada nisso. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ó. Protesto, falência, só um minutinho. Falência e protesto comum. Tá, depois dá uma pesquisada. Se eu achar aqui, eu te jogo aqui para você ver. Certo? A gente não perder tempo. Mais uma discussão prática. Na OAB isso não vai cair, porque está lá, né, é o artigo 94, inciso 1. Vamos passar para o 94, inciso 2. Então, fechou, né? Tem aí título ou títulos superiores a 40 salários mínimos devidamente protestados. Inciso 2. O executado, por qualquer quantia, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. Aí eu quero saber se se os seus conhecimentos de processo civil estão bons. Né? O inciso 2, né, é a chamada execução frustrada. Na primeira, né, a gente chama de impontualidade injustificada. O inciso 2 é a chamada execução frustrada. Por quê? Sim, né, o inciso 2 ela demonstra o estado patrimonial deficitário, porque não foi localizado bens para penhora. E olha que interessante, né? Se eu não localizei bens, então pode ser qualquer valor. Enquanto no inciso primeiro eu tinha um valor mínimo, né, para fundamentar essa execução de 40 salários mínimos, para o inciso 2 eu não preciso. Então imagine que você tem uma dívida de 10 salários mínimos. Então você não pode pedir a falência direta, você teria que executar essa dívida primeiro, e caso não achasse, né, patrimônio, né, aí sim você poderia pedir a falência, certo? E aí sim você vai comprovar de fato que o estado patrimonial é deficitário. Então, a primeira diferença do inciso primeiro do inciso segundo não tem valor mínimo, né? Qualquer valor. Então, qualquer valor que é executado, né? Então, se eu estou falando de execução, tô falando de ação, né? Não estou falando de ação de conhecimento, óbvio, né? As palavras aqui são importantes. Então, estou falando de execução, portanto, se o documento, né, se não está dentro de um processo executivo, seja porque você tinha um título de valor inferior a 40 salários mínimos, certo? E que você executou esse título, seja porque você tinha um documento que não era título, também é possível, certo? Você pode ter um documento que não é título executivo, você pode ter lá qualquer obrigação, pode virar uma ação de conhecimento e pode gerar um título executivo, certo? Então, a empresa ficou devendo a empresa de telefone, né? Pagou 3 meses de telefone.
Não é comum, mas é possível. A empresa de telefone vai lá e executa aquela dívida. Perdão, cobra aquela dívida. Não vai poder executar porque não é título executivo. Cobra aquela dívida. As 3 contas de telefone. Aquela dívida, no final, vai virar uma sentença que virou um título executivo, certo? Judicial, nesse caso, você sabe muito bem disso. E aí você tem, né, um exemplo de execução que pode se frustrar. Ou o cheque que você não quis executar direto e resolveu, né, você não quis, o cheque que você não podia, melhor dizendo, requerer a falência direto e foi fazer a execução primeiro, tendo em vista que o seu valor era inferior a 40 salários mínimos. E na teoria, né, é muito comum executar-se primeiro as dívidas para depois requerer a falência, ainda que o título tenha valor superior a 40 salários mínimos. Por quê? Porque o processo de falência, é muito mais caro. 2, é muito mais demorado. E 3, talvez seja pior. Por quê? Porque se a empresa tiver a falência decretada, eu vou receber junto com os outros credores e talvez eu não consiga receber porque meu crédito não vai ser um dos primeiros, tá certo? E numa execução, se a empresa ainda não teve a falência decretada, pode ser que eu consiga receber porque eu alcancei o patrimônio de alguém primeiro, certo? Então nem sempre, apesar de ser aquela história, né? É uma bomba que você joga e às vezes você pode matar a pessoa e não vai receber. Tá entendendo? Então nem sempre é o melhor meio, né? Então o que eu sempre recomendo para os clientes, assim, ó, primeiro vamos olhar se esse cara tem patrimônio, né? Primeiro vamos olhar se ele tem outras execuções, se as pessoas estão conseguindo receber. Primeiro vamos olhar a quantidade de protestos, né? Para analisar se é melhor pedir uma falência ou não. Normalmente não é. Por quê? Porque a empresa pode parar a atividade do credor e se a atividade ainda estivesse funcionando, ainda que de forma precária, talvez você conseguisse receber. Né? Por outro lado, isso tem que ser analisado com um pouco de cuidado. Por quê? Porque também, se a atividade estiver funcionando de forma deficitária, o que acontece, né, o patrimônio está sendo dilapidado, não é isso? Você está aumentando a base, no mínimo você está aumentando a base de credores e, consequentemente, vai ser mais dificultoso receber, certo? Então a empresa vende 100, né, e gasta 200, ela está no mínimo aumentando a dívida e pode estar, inclusive, também deteriorando o patrimônio, vendendo, né, alguns bens ou ainda, né, gastando créditos que ela tinha. Então é difícil, você tem que avaliar com um pouco de cautela. Então o CISO 2, né, é isso. Quando que eu vou considerar que uma execução foi frustrada? Quando ela não for paga, né, e o devedor não nomeie bens à penhora. Não sei se você se lembra, né? A execução ela funciona assim, né? Você distribui a execução, o devedor é intimado para pagar a quantia em 3 dias ou nomear bens à penhora. Não é isso? Lembra-se disso? CPC? Quem lembra o artigo? Então, CPC fala disso, né? Execução de quantia certa. Aqui aí tem vários tipos de execução, né? Quem que tá bom de processo civil aí? Processo civil é importante. Eu acho aqui rapidinho. Alguém lembra? Eduardo lembra? Tá falando de execução? Então, na execução de quantia certa, lá, o devedor é intimado para pagar determinada quantia. Estou procurando aqui o artigo. Ou nomear bens à penhora, certo? Quando ele não nomeia, a lei já vai presumir que está com patrimônio deficitário e, consequentemente, você poderia requerer, né, uma certidão do cartório. Aí o que a lei, né, a jurisprudência fala? Você vai requerer uma certidão, né, do cartório comprovando isso, né, comprovando essa situação, e essa certidão que vai lastrear junto com a dívida, né, o pedido de falência. 534, não. 526. Alguém? Depois vocês procuram aí. Tá bom, valeu. 646. Não, acho que isso não, hein? 525 é para
Execução de cumprimento de sentença, não é isso? Deixa eu abrir aqui. E da aula de processo civil. Cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de quantia certa. O 525 é para cumprimento de sentença, ou seja, quando você tem um título executivo judicial, mas também tem o cumprimento de sentença, tem a execução de título extrajudicial. Foi? Para a gente aqui, né, não tem problema, né? Depois a gente procura aí o artigo, tá bom? Mas tem outro artigo que fala da execução do título extrajudicial, que ele é intimado para pagar e tal. Para a gente, o que nos interessa é isso, né? É você ter uma execução. E na prática, a doutrina fala, eu vou ter que ter uma certidão, né? Então, se eu quisesse executar, né, um falido com base no 94, inciso 2, teria que pedir uma certidão para o cartório dizendo que o devedor foi intimado para pagar a quantia, não apresentou e nem nomeou bens à penhora. O fundamento é esse. Está vendo o objeto aqui da penhora, certo? Foi. E por fim, não menos importante, né, é o inciso 3, que fala dos atos de falência. Tá? O inciso 3 são os atos taxativos, né? Para você ver que é interessante, o nosso código ele, né, adotou vários critérios. É isso que eu queria dizer para você. Nosso código ele adotou vários critérios para poder alguém ser considerado falido. Então, ele adota o inciso 3, as hipóteses, e que tem gente ainda que diz que essas hipóteses são exemplificativas. Aí tem essa discussão, né? Você sabe que no direito tem discussão. Então, tem vários atos, né, os quais, uma vez praticados pelo falido, darão ensejo, né, ao pedido de falência. Vou colocar aqui para você. Vamos analisá-los. 3. Na prática de qualquer dos atos seguintes, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos, ou lança a mão de meio ruidoso ou fraudulento para realizar pagamento. Então, você está dentro de um processo de falência, né? E aí você vendeu um patrimônio, certo? Liquidou o seu patrimônio. Isso está dentro, né, de uma dívida, está dentro de uma... E aí o credor descobre que você vendeu uma das suas fábricas, vendeu um dos seus estabelecimentos, vendeu um imóvel, né? Isso, né, pode dar ensejo a um pedido de falência. Por quê? Porque você vendeu de forma precipitada, vendeu barato, né? A doutrina fala que precipitada, né, é normalmente a ideia de vender rápido, vender de qualquer jeito, né, vender por qualquer preço, certo? Exceto se estiver dentro do plano de recuperação judicial. Então, por exemplo, no plano de recuperação judicial de uma empresa, imagine que eu tenha 10 fábricas, eu resolvo vender as 2 mais ineficientes. Só que aí eu previ isso foi autorizado pelos credores, e esse dinheiro, né, vai ser, conforme os termos do plano de recuperação judicial, destinado para algum lugar. Pode ser, inclusive, para a própria empresa, para pagar salários, para poder, né, ser capital de giro. Então, aí não vai configurar. Ou lança meio, né, fraudulento para realizar pagamentos, né? Então, duplicata simulada, lembra da duplicata simulada lá do semestre passado? Então, eu faço alguma artifício para poder fazer pagamento. Obviamente, isso, né, vai demonstrar que eu não tenho patrimônio, que eu estou insolvente, que eu, consequentemente, eu estou tentando fazer piruetas, né, e vai caber o pedido de falência. É claro que é uma ação, né? E tem citação, e o réu, o devedor, vai ser citado para se defender, vai dizer, não é nada disso, né? Na verdade eu vendi o preço, na verdade ele está falando que é precipitado, mas não foi, já tinha tentado, já tinha anunciado, né? E ele vai poder justificar isso e o juiz vai decidir, certo? Realizar por atos inequívocos, tentar realizar ou com o objetivo, de retardar o pagamento ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou a totalidade do seu ativo a terceiro credor ou não, né? Também é muito comum isso acontecer, né? Então eu estou vendo que eu sou empresário, estou vendo que vai dar merda, né? Que eu vou falir, que a dívida está só crescendo,
Aí o que eu faço? Pego o carro da empresa, transfiro, né, para o nome de um parente, né, nome de um pai, nome de uma mãe, nome de um conhecido, não precisa ser parente. Credor ou não, hein? Não importa. Ah, vou transferir para o meu credor, aí você simula um crédito, isso também pode ser objeto de reconhecimento. Esse aqui cai pra cacete, tá? Por quê? Porque o legislador, né, o examinador, perdão, ele adora misturar conhecimento. Você já deve ter percebido isso. Ele gosta de fazer aquela pergunta que você tem que saber falência misturado com um direito civil, falência misturado com um direito societário, falência misturado com parte geral. Então ele gosta de... São perguntas mais técnicas, né, na verdade, sempre cai. Transfere, né, estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o passivo. Quem se lembra o que é isso, né? Eu posso transferir um estabelecimento empresarial para um credor, para um terceiro, né? Credor ou não? Quem se lembra o que é isso? Como é que chama o ato de transmissão de um estabelecimento empresarial? Agora eu quero ver se vocês foram bem. Empresa 1, Código Civil, né? Como é que chama o ato de transmissão do estabelecimento empresarial? Tem alguém aí? Tá tendo live hoje? Não, na segunda-feira não tem live não, né? Todo mundo aí. Como é que chama o ato de transmissão do estabelecimento empresarial? Vamos lá, ninguém. Tem 40 alunos na sala, ninguém lembra. Não fui bem, empresa 1. Não, não é exceção, não. Quase lá. Começa com em, termina com doce. Não, endosso não, perdão. Não é endosso não, esquece, estou viajando. Começa com... Não, não é isso não, eu viajei. Começa com T e termina com passe. Lembrou agora? Ah, muito bem. Trespasse. Isso é importante, tá? Por quê? Porque isso vai amarra dois conhecimentos, né? Trespasse, muito bem. Lembrou agora, trespasse? O que é trespasse? Não queria lembrar. Importante. Isso cai, não sei porquê, talvez por essa razão de acumular os conhecimentos. Mas você lembra o que é trespasse? Trespasse está previsto lá no artigo 1142. Né? Na verdade, o 1142 fala do estabelecimento empresarial, né? E vai regulando o estabelecimento empresarial. Não queria lembrar. Antes de falar do trespasse, o que é estabelecimento empresarial? Importante também, né? Cai em prova. Estabelecimento empresarial é o complexo de bens, né, segundo o Código Civil, que o empresário se utiliza para desenvolver a sua atividade empresarial, né? Empresário, sociedade empresária. Então, você tem uma loja ali no calçadão de bambu. Aquela loja é um complexo de bens, é o seu estabelecimento. Então, você tem, pode ser que tenha o prédio, né, tem os móveis que estão lá dentro, né, as mercadorias, o nome, né, o complexo de bens que você se utiliza para desenvolver sua empresa, certo? O estabelecimento é aquele todo. Cuidado, não confundir estabelecimento, né, com a empresa, são coisas diferentes. A empresa tem um estabelecimento, a empresa pode ter inclusive vários estabelecimentos. Imagina você seja dono de uma loja, de uma rede de lojas, de farmácia. Então você tem 10 lojas. Cada uma daquelas lojas é um estabelecimento. A sua empresa é o conjunto de estabelecimentos. Não confundir isso, é muito comum, né? Essa confusão. O estabelecimento é o complexo de bens que o empresário tem para poder desenvolver a sua atividade. O que tem dentro do estabelecimento? Vai ter a marca, vai ter a patente, eventualmente, dependendo da atividade que você faça. Vai ter, né, a doutrina fala que existem bens corpóreos e incorpóreos, né? Então, bens corpóreos, né, que tem corpo, máquina, equipamentos, né, insumos, bens incorpóreos, marcas, patente, ponto, né? Ponto, inclusive ponto tem proteção legal, clientela, né? Nome empresarial, bens incorpóreos do estabelecimento empresarial. Esse é o conjunto de bens que você tem para desenvolver sua atividade. Esse estabelecimento, ele, né, faz parte do seu patrimônio. Aí a gente vai
chegar onde a gente quer. Ele faz parte do seu patrimônio, ou seja, ele compõe o seu patrimônio, não é isso? Como empresarial, e por compor o seu patrimônio, em última análise, responde pelas suas dívidas e pelas suas obrigações, certo? Então, se você, empresário, ficar devendo para alguém, né, o seu patrimônio, inclusive o seu ou os seus, né, estabelecimentos vão responder pelas dívidas do seu negócio. A discussão é o seguinte, né, eu posso alienar, né, o meu estabelecimento empresarial ou um dos meus estabelecimentos empresarial? Imagina que eu seja dono dessa rede de farmácia, eu tenho 10 lojas. Eu resolvi vender as duas lojas mais fracas, né, aquelas que estão vendendo menos, que eventualmente até estão me dando prejuízo, né, ou estão me dando menos lucro, não importa. Certo? Eu resolvi vender 2 de 10 lojas. Eu posso fazer isso? A lei diz que sim, né? Eu posso alienar um ou alguns dos meus estabelecimentos empresariais. Só que a lei vai criar algumas regras. Por quê? Para proteger, né, os credores, certo? Então a venda, né, ou a alienação ou a cessão, aí tá mais ou menos, né? Pode aproveitar o que o colega falou, que é a cessão do estabelecimento empresarial, né? Então por isso que eu falei que estava incompleto, na verdade, né? A cessão do estabelecimento empresarial, ela pode acontecer desde que tenha algumas regras. Por quê? Porque ela é o patrimônio, e se eu alienar o meu estabelecimento empresarial sem observar, né, as minhas dívidas, eu posso estar fazendo o quê? Cometendo uma fraude a credores, não é isso? Certo? Então, existe a fraude a credores lá do processo civil, existe a fraude à execução do processo civil. Isso aqui é uma fraude a credores especificada, vamos dizer assim, né? Uma fraude a credores específica, né? Em regra geral, quando um devedor, né, aliena seu patrimônio, ele está cometendo uma fraude a credores, certo? Mas se essa fraude, se essa alienação do seu patrimônio, né, tiver a ver com o estabelecimento, a lei traz um tratamento específico, certo? Para evitar a fraude a credores. Foi? Vamos chegar lá. Então, o que diz o Código Civil? Que o alienante, né, para que ele possa, né, fazer o dono, melhor dizendo, o empresário, para que ele possa vender o seu estabelecimento, ele tem que seguir alguma regra, que é bem razoável, né? 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento dos credores. Então vamos pensar. Eu sou empresário e eu estou vendendo, né? Essa venda, né, ela vai alterar, né, a solvência do meu passivo, né? Ou seja, eu tenho 1 milhão, 10 lojas, cada uma vale 10. Eu estou vendendo duas, só que eu devo 500. Isso vai me tornar insolvente essa venda? Não. Se não vai me tornar insolvente, não tem problema nenhum. É claro que eu estou fazendo por exclusão aqui, né? Eu estou fazendo raciocínio por exclusão do que está previsto no artigo. Então, se o meu alienação não vai me tornar insolvente, meu patrimônio ainda vai ser superior às minhas dívidas, portanto, não preciso fazer nada, né? A lei não prevê isso. A lei prevê o contrário. A lei prevê o seguinte: se essa alienação me tornar insolvente, para que essa alienação tenha valor, né, eu preciso do consentimento de todos os credores, né? Não, de todos os credores. Então, se há o alienante, né? Alienante é o empresário que está alienando ou fazendo o contrato de trespasse, não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. Então, imagine que eu estou vendendo, né, duas lojas, só que a minha dívida já era superior ao meu patrimônio. Então, essa venda, né, já não vai ser possível, né? Ou, porque na prática, né, a lei não vai proibir a venda, porque a venda pode acontecer. Só que se acontecer, ela vai ter a lei, né, ela trabalha de outra forma, ela não proíbe a venda, ela não vai ter eficácia. Aqueles credores podem, né, requerer né, o não reconhecimento ou a declaração da ineficácia dessa venda para atingir aquele patrimônio, qual seja o estabelecimento alienado, para honrar uma dívida que ele não pagou. Por quê? Porque essa dívida, né, ela já existia e essa alienação tornava ele insolvente. Ou já era insolvente ou tornava ele insolvente. Tá entendendo, né? Então, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação, então perceba, a lei não proíbe. Você fez, só que essa venda não vai ter valor, né, jurídico. Não tem importante os termos, porque isso cai na prova, né? A eficácia da alienação, ou seja, aquela venda não vai ser eficaz, não vai produzir efeitos.
né? Perante quem? Perante os credores. Por quê? Porque para isso produzir efeitos, o que eu posso fazer? Então vamos detalhar isso aqui, isso é importante. Se eu pegar, vender o estabelecimento, né, dois que seja, que me tornaria insolvente, e pagar os credores não podem reclamar? Não. Porque se eu vendi e paguei, né, eles não podem reclamar. O credor tem direito ao patrimônio como garantia da dívida, mas ele não tem direito a uma preferência, por exemplo. Então ele não vai poder exigir que eu, para vender, venda para ele. Isso não existe, né? Ou seja, se eu vender e pagar, ele não pode reclamar, né? Em outras palavras, a lei diz que se eu pagar não tem problema nenhum, né? Vamos voltar lá no artigo. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento dos credores. Ou, em outras palavras, para essa venda ter eficácia em relação aos credores, isso vai depender o quê? Do pagamento dos credores. Se eu não pagar os credores, na primeira hipótese, no primeiro exemplo da lei, essa venda não tem eficácia. E se não tem eficácia, esse credor prejudicado, né, pode requerer em juízo, né, o que? A penhora desse patrimônio que foi alienado, que em relação a ele não foi eficaz, certo? Ou, no segundo caso, né, ou ainda de consentimento deles. Né? Então, a primeira hipótese, eu vendo e pago para que isso tenha eficácia. Se eu pagar, a venda teve eficácia, certo? Tá, não tem problema nenhum, a venda foi eficaz. E o credor também não pode reclamar porque recebeu. E a segunda hipótese, eu pedir uma anuência, né? Na teoria, eu posso pedir, estou vendendo aqui para te pagar, ou estou vendendo aqui para poder colocar o dinheiro aqui no capital de giro e vou te pagar daqui a 2 meses. Então, eu preciso uma anuência. A lei diz que essa anuência pode ser tácita ou expressa, né? Ou seja, eu mandaria uma notificação para esse credor ia responder ou ia ficar inerte. Se ele respondesse, né, concordando ou ficasse inerte, haveria uma concordância expressa ou tácita. Se ele negasse, ou seja, não concordo, aí essa venda, portanto, se acontecesse, seria ineficaz. Espero que você tenha revisado o conteúdo, né? Isso é o que a gente chama de trespasse. Ou são as regras, né, para a alienação do estabelecimento empresarial. Inclusive, isso é muito comum acontecer, né? O empresário tem lá um comércio, principalmente pequeno comércio, lá uma padaria, uma farmácia, não sei o quê. O que ele faz? Ele vende o estabelecimento dele, pega o CNPJ, né, a empresa, entre aspas, transfere para outro endereço, normalmente para o endereço da casa dele. Já viu isso acontecer? Tenho certeza que já. Pega a empresa dele, transfere para a casa dele, um exemplo, né, qualquer endereço qualquer, porque ele não consegue fechar, porque está cheio de dívidas. Hoje até isso é mais fácil de acontecer, mas antigamente não dava. E aí o que ele faz? Ele vende um conjunto de bens para outra farmácia. Aí o cara vai lá, instala lá um negócio naquele estabelecimento. E aí o credor chega para comprar e fala, não, aqui é outra empresa, ó, CNPJ tal, mudei o nome empresarial, né, mudei a fachada lá, o nome empresarial é outro, a empresa é outra, mas o complexo de bens é o mesmo. Então, se você é credor, se está por uma situação dessa, você poderia pedir em juízo, né, o quê? Né? A declaração da ineficácia daquela venda e, consequentemente, a penhora daquele estabelecimento empresarial para responder pelas dívidas, tendo em vista que você nem recebeu e nem houve a sua anuência para aquela venda. Agora, né, na prática também o valor da dívida tem que ser um valor razoável para valer a pena, né? Porque aí você vai ter que discutir isso em juízo, certo? Então, isso a gente já viu lá atrás, empresa 1, e é só uma revisão. Por quê? Porque está lá, né? A gente estava lendo o artigo 94, inciso 3, né? E a linha B, não, perdão, a linha C fala justamente sobre isso. Quando, né, o devedor, fora de um plano de recuperação judicial, transfere estabelecimento a terceiros, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o passivo. Então, isso é exatamente o que a gente chama de trespasse, certo? Então, se você, devedor, fizer um trespasse sem observar os ditames legais, né, ou sem que esteja dentro do plano de recuperação judicial, você poderia requerer, né, ou poderá sofrer, melhor dizendo, você que fez, né, a falência, certo? Esse é o inciso que mais cai. Acredito que por isso, né, por estar vinculado lá ao outro assunto. Letra D, simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação, fiscalização ou prejudicar credores, né? Então você muda o endereço da empresa para poder as pessoas te localizarem.
Dá ou reforça a garantia a credor por dívidas contraídas anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados para saldar o seu passivo, né? Então você pega lá e se endivida mais, né? Vai lá para um credor, fala assim, aqui, ó, minha sede, né? Vou te dar como garantia. E aí você tá, porque qual é o racional, pessoal? Você está prejudicando a massa, né? No final das contas, você está prejudicando a massa falida, né, em favor de um credor, pode ser um conhecido seu, você tenha desenrolado alguma coisa com ele, ou está dilapidando o patrimônio que no futuro vai para a massa, certo? Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio ou em local dessa sede do principal estabelecimento, né? Hoje em dia não é tão comum, mas antigamente, imagina, você ia labrar e a empresa falava, não, só para o dono não está aqui, o dono não está aqui, o dono não está aqui, o dono não está aqui. Né? E fica fugindo, o dono não está lá para pagar. É o exemplo, ausenta-se sem deixar representante legal para poder honrar o passivo. Ou outro exemplo, né? Abandona o estabelecimento empresarial. Isso é o mais comum. A pessoa simplesmente fecha o estabelecimento e some, né? E aí, né? Isso já é suficiente para requerer a falência, ainda que a dívida não tenha vencido. E até quando falo disso, dou o exemplo dessas empresas, né? E você tem que tomar muito cuidado de formatura, de casamento. Então, a empresa tinha um negócio, montou um estabelecimento, tinha lá um escritório, e aí, em determinado momento, some, né? Abandona aquele estabelecimento e você não encontra. Você poderia requerer a falência desse devedor que abandonou o estabelecimento, ainda, olha só que interessante, ainda que a sua dívida não tenha vencido. Porque, teoricamente, nesse meu exemplo, a dívida, né, a conta-prestação lá, que é realizar o casamento, realizar a formatura, só vai acontecer no final do ano. Só que você já sabe que ele abandonou o estabelecimento, já tem provas lá que ele abandonou o estabelecimento. E aí você vai aguardar o final do ano para poder cobrar ou entrar com uma ação de execução daquela dívida? Não tem sentido, né? A lei já autoriza você a tomar medidas desde já, tendo em vista que ele abandonou o estabelecimento. Nos outros incisos, né, anteriores, lá 1 e 2, eu tenho dívidas já líquidas, certas e exigíveis, né? A sua dívida aqui pode ainda não ser exigível, só que por ter o devedor abandonado o estabelecimento, é possível que você cobre essa dívida. Deu para perceber a diferença? Faltei essa aula, sacanagem. Deixa de cumprir do prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. A gente vai ver isso, é a convolução da recuperação judicial em falência. Então, a Oi assumiu diversas obrigações lá no seu plano de recuperação judicial. Ah, vou pagar todas as dívidas até R$10.000 até 31/3 de 2020, por exemplo. Vou pagar todas as dívidas de 10 a 20 mil reais até 30/4 de 2020, por exemplo. Né? E ela deixou de cumprir qualquer obrigação que ela assumiu, vai haver a convolução da recuperação judicial em falência, né? A convolução da recuperação judicial em falência, com base no 94, inciso 3, a linha G, porque ela tinha se comprometido a pagar determinada, né, cumprir determinada obrigação, não fez, converte-se essa obrigação. Até aqui alguma dúvida? Acho que eu já tinha comentado com você, né, mas o parágrafo único, né, do artigo 94 fala, né, os credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite para o pedido de falência com base no inciso 1 deste caput, né? Já tinha comentado isso, né? Ou seja, são credores, eu só tenho 20 salários mínimos para cobrar. Eu me reúno com você, que tem mais 10, com o outro tem mais 10, e a gente faz um litisconsórcio para poder mover essa ação, para poder chegar aos 40 salários mínimos. Já tinha comentado, está previsto aí expressamente no parágrafo 1º. Certo? O que mais que eu vou destacar aqui para você? Importante. Tá, e aí? Pedir a falência. O que o credor pode fazer? Né? Quais são as defesas? Né? Quais são as defesas que o devedor, perdão, pode fazer? Quais são as defesas do devedor caso, né, a falência seja requerida? Né? Primeira defesa está aí, né? Interessante. A gente chama de respostas do devedor ao pedido de falência. Pediu a falência, e aí, faz o quê? Chora? Não, né? Vamos ver o que dá para fazer. Várias coisas podem ser feitas. A primeira coisa, segundo o artigo 95, a segunda ordem da lei, é pedir a recuperação, certo? Então, pode o devedor, dentro do prazo de contestação, pleitear a sua recuperação judicial, certo? O que mais que eu posso fazer?
lembre-se que a falência, né, normalmente ela está baseada num título, certo? Líquido certo, líquido certo e exigível. E execução de título, né, não cabe discussão da dívida em si, né? Porque a dívida é líquida, certa e exigível. Aí, voltando lá para a aula de execução. Tem defesa no processo de execução? Cadê o pessoal aí que é processualista? Tem eu falo que é processualista, não tem ninguém. Se eu falar que tem penalista, deve ter uns 10, né? Cadê os penalistas? Tem defesa na execução? Não, não. Não tem defesa. A única coisa que você pode mover é defender-se, entre aspas, numa execução, é o embargos à execução. Já estudou embargos à execução? E embargo à execução, quem já estudou já sabe, não tem natureza de defesa, né? Não tem natureza de contestação. Embargo à execução é uma ação, não é isso? Já deve ter estudado isso, estudou? Embargo à execução é uma ação desconstitutiva do título, não é isso? Então, a pessoa está te cobrando um cheque. O cheque é um título executivo, não é isso? Você sabe muito bem disso, né? Título executivo extrajudicial. Você não pode dizer que o cheque, né, que a dívida não existe, porque o cheque é um título líquido, certo e exigível. Você pode dizer que não assinou o título. Você pode dizer que o título é falsificado, que a sua assinatura é falsificada, que é diferente. Na verdade, você não está contestando o título, né, em si, você está contestando a formação do título, é o que a doutrina fala. Né? O título tem um vício na sua formação, certo? Cabe a você comprovar isso, requerer uma perícia, dizendo que aquela assinatura não é sua, por exemplo, certo? Então não tem defesa, né? Você tem discussões a respeito da formação do título. É mais ou menos o que acontece aqui no artigo 96, né? Ele não fala isso, que você não tem defesa, mas ele não fala que você vai entrar com embargos a pedido de falência, mas ele coloca os elementos de um embargo de execução. O artigo 96 vai dizer o seguinte, ó, tu, entre aspas, se fosse numa execução, você teria embargando com base nesses argumentos. Aqui você vai entrar com essa defesa, que para mim é como se fosse um embargo de execução. Por quê? Porque você vai discutir a formação do título. 96. Requerida a falência com base no artigo 94, inciso 1, né, que é aquela hipótese que você tinha o título executivo extrajudicial, lembra? Acima de 40 salários mínimos. Não será decretada a falência quando requerido provar a falsidade do título. Então você não está discutindo a dívida, você está discutindo a constituição do título. Né? O título é falso. Né? A prescrição também é outra discussão. O título existe, poderia ser cobrado, só que foi cobrado em determinado período, né, e prescreveu. Certo? Na verdade, você está discutindo na prescrição o quê? Né? A perda do direito do credor em razão da inércia. Né? E aí você acaba atingindo o título. A nulidade da obrigação constitui o título. Né? O pagamento da dívida. Óbvio, né? Tá me querendo a minha falência, mas eu já paguei. Está aqui o comprovante. Paguei. Pode apresentar o pagamento da dívida. Qualquer outro fato que extingua ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança do título. O vício, né, em protesto ou no seu instrumento. Né? O protesto, eu não fui devidamente protestado e, consequentemente, se eu tivesse sido protestado, teria pago e aí não haveria que falar em falência. E 7, a apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo de contestação. Já tínhamos, né, visto, né? É isso aqui no 95 e a lei repete aqui, certo? Então, o 96 é mais ou menos, né, as hipóteses lá de embargos, né? Ou seja, você vai discutir, na verdade, a formação do título ou situações que afetem o título, como, por exemplo, no caso da prescrição. Certo? 97. Quem pode requerer a falência? Isso é importante, né? São os legitimados a requerer a falência. Certo? Legitimados ativos, né? Uma coisa é o artigo 1º, o artigo 2º, que fala legitimados passivos, quem vai sofrer a falência. Então, quando a gente estudou o primeiro artigo 1º, quando a gente estudou o artigo 2º, né, que tem que ser empresário, ou sociedade empresária, ou a ERL, que a gente comentou, né,
A gente está falando do quê? De legitimado passivo, de quem ia sofrer a falência, do réu na ação falimentar. E agora a gente está falando do autor, mudou. Quem pode requerer a falência, certo? Aí é interessante que a lei ela amplia, né, os autores para outras pessoas além do próprio credor, que é o legitimado mais comum. Até agora a gente falou muito do credor, porque é a pessoa que tem mais interesse em pedir a falência e que de fato faz isso. Mas a lei autoriza outras pessoas e a gente vai ver. O que diz o artigo 97? Podem requerer a falência do devedor o próprio devedor, na forma do disposto do artigo 105 a 107. Esse inciso 97, inciso 1, é o que a gente chama de autofalência. Autofalência. Ou seja, o próprio devedor vai requerer a sua falência. Na teoria isso é possível, na prova da OAB isso também é possível, né? Na prática eu nunca vi. Né? Na prática, na teoria, qual é o raciocínio do legislador? Né? O raciocínio seria o seguinte: eu estou vendo que a empresa está em crise, aí eu me antecipo, peço a falência, entrego os bens que existem e continuo minha vida, não é isso? Até porque, imagina uma sociedade limitada ou uma anônima, em que, né, a responsabilidade do sócio não se confunde com a do empresário. Eu montei um negócio, destinei uma parte do meu patrimônio. Consegui até alguns sócios, investidores, não importa, e montei esse negócio. Estou lá 2, 3 anos trabalhando, não deu resultado. Vou ficar lá, né? Até quando? Eu entrego a chuteira, vou lá e entrego o meu patrimônio. Vou tomar um prejuízo, mas pelo menos resolvi. Se o processo de falência fosse rápido no Brasil e se resolvesse em um ano, era ótimo. Por quê? Porque eu resolvi, viu que eu não cometi nenhuma fraude, viu que, né, eu fiz tudo que tinha que fazer, eu voltaria depois desse período, um ano, por exemplo, a me empreender. Qual é o grande problema? O processo de falência aqui é demoradíssimo, demora 5, 10, 15 anos. Eu ainda tenho uma penalidade legal que eu acho que é muito grande, que é 5 anos, poderia ser 1 ou não existir. Ou seja, eu vou ficar agarrado com esse processo de falência durante muito tempo. Então, dificilmente eu vou pedir uma autofalência. Quando você vê que tem autofalência, você vê que é fraude, né? Ou seja, a pessoa já dilapidou o patrimônio lá atrás, ocultou o patrimônio, e aí ela pede autofalência para poder, né, não ter mais gastos e discussões judiciais e deixar essa bola para lá. Mas, na prática, é o que a doutrina fala, que não tem muito, porque o sistema não ajuda, porque a falência aqui é muito demorada e é muito custosa. Então, diz lá o artigo 105. Falência requerida pelo próprio devedor. O devedor em crise econômica financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear a recuperação judicial deverá requerer, né, ao juízo a sua falência, expondo as razões da impossibilidade e prosseguimento da atividade empresarial, acompanhando os seguintes documentos. Diferente da falência requerida pelo credor, que não tem como apresentar balanços contábeis, demonstrações financeiras, o devedor, se pedir, né, a lei vai exigir. Então, apresentando demonstrações contábeis referentes aos 3 últimos períodos, né, exercícios sociais, levantamento especial para instruir o pedido, né, balanço patrimonial, demonstrações de resultados, né, aí documentos contábeis, né, relatório de fluxo de caixa, relação nominal de credores, indicando o endereço, importância, natureza, classificação dos respectivos créditos, relação nominal dos bens, né, prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor, os livros obrigatórios, né, então, né, e não sei se você se recorda, né, dependendo da empresa, tem livros obrigatórios. Livro caixa, livro razão, né, livro duplicata, livro de registro de sócios, dependendo do tipo de empresa. Relação dos seus administradores, quem for os administradores da empresa. Né? 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Requisitos da petição inicial de uma falência requerida pelo próprio devedor. Petição inicial de falência simples, né? Tem alguns requisitos aqui. A sentença que decretará a falência do devedor observará as hipóteses do artigo 99, que a gente ainda vai ver. Tá? Então, moleza, né? Então, são requisitos específicos aqui quando essa falência for decretada pelo próprio devedor. Então, essa primeira hipótese, né? Que é importante você saber. Legitimado é ativo, o próprio devedor. Olha que loucura, né? Devedor é o autor e é o réu na mesma ação. Já viu isso? O processo de falência é totalmente diferente. Tem 2 sentenças. O devedor pode ser autor e pode ser réu, né?
Na verdade, é um pedido de, né, voluntário. Onde eu estava, né? Artigo 97, já vimos. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Aqui a hipótese é outra, né? Eu não entendo que não. Né? Boa pergunta, Fernanda. Vai faltar interesse, né? Assim, vamos lá. Eu pedi a falência. O juiz decretou. Eu vou recorrer? Falta interesse de agir. A não ser que eu pedi a falência, o juiz disse que está faltando documento e extinguiu o processo. Aí eu posso recorrer dizendo que não, o documento está lá, esse documento eu não tenho como juntar e não é razoável a falência ser decretada pela falta desse documento. Aí é diferente. Então, assim, ele pode recorrer, depende da sentença. Né? A princípio, a sentença que negue o pedido de falência que ele pediu, né, eu acho que falta interesse, certo? Não sei se eu entendi a sua pergunta, vai depender do pedido da sentença. A princípio, entendo que não, a não ser que seja um exemplo aí desse, né, de uma discussão a respeito de cumprir lá os requisitos do artigo 105, por exemplo. Espero que eu tenha entendido a sua pergunta, Fernanda. Fernanda. O cônjuge, né? Qualquer herdeiro, o devedor inventariante. Aqui é a hipótese de um empresário, um devedor, morreu, né? E aí? Aí você recebeu aquela empresa, né? Como cônjuge, como herdeiro, filho ou pai, não importa, né? Porque vai depender de quem seja herdeiro, ou inventariante daquele espólio. Aí você observa que a empresa está em crise, né? E não tem resultado, não tem futuro, não tem patrimônio, ou tem patrimônio muito pouco, muito menor que. E aí você entende que a situação econômica financeira da empresa é de falência. E você pede nessa situação. Cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou no estatuto da sociedade. Pode um sócio, né? Lembrando que sócio é um gênero que eu tenho duas espécies, cotista e acionista. Pode um sócio, né? Cotista ou acionista, né? Um cotista de uma limitada ou um acionista de uma sociedade anônima requerer a falência, aí nos termos, né, do estatuto. E aí normalmente tem previsão de quórum, e normalmente é maioria, tá? Ou a totalidade dos membros. Aí depende do que está no estatuto. O que é mais comum, que sempre acontece, é qualquer credor, né? O credor, ele sempre acontece. O credor empresário apresentará certidão do registro público de empresas mercantis que comprove a regularidade das suas atividades. Aí eu já te falei isso, né? Para requerer a falência, né, eu tenho que ser um empresário regular. Como é que eu comprovo a regularidade da minha atividade empresarial? Requerendo uma certidão perante o registro público de empresas mercantis de que comprova a minha regularidade. Então, para requerer a falência de alguém, eu preciso ser um empresário regular. Cuidado, para sofrer a falência, eu posso ser um empresário irregular, certo? Isso cai em prova. Então, de novo, né, para requerer a falência, o empresário tem que ser regular. Como é que eu comprovo isso? Através dessa certidão. Né? Uma certidão requerida lá perante o registro público de empresas mercantis, que a gente já sabe que é aquele que a junta comercial toma conta, certo? O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e o pagamento da indenização que trata o artigo 101. Aqui é o seguinte, né? A falência é um procedimento muito drástico, né? Imagina no mercado, você lá é uma empresa, comerciante, você compra mercadorias lá no Brás, por exemplo, você vende roupa. E aí alguém pede a sua falência. Será que os seus, né, fornecedores vão aceitar vender para você, tendo em vista que foi pelo menos requerida a falência? Ainda que você negue, ainda que você, né, que a falência não seja decretada, mas isso é público, é um processo judicial, vai para o diário oficial, né, todo mundo vai tomando conhecimento. Então, o fato de ter uma ação contra você requerendo a sua falência, ainda que você, né, ainda que seja indevida, porque você provou que a dívida estava paga, né, ainda que seja, né, indevida porque você provou que o título é falso, isso vai te trazer um prejuízo. E ali prevê que esse prejuízo, né, vai ser indenizado. A preocupação aqui do legislador é, se esse empresário mora em outro país, ele vem requerer uma falência aqui, como é que você vai conseguir recuperar esse prejuízo, né? Muito mais difícil, né? Você tem que mover uma ação lá. E aí, para esse empresário devedor, né, a lei fala em prestar caução, tá? Tendo em vista a dificuldade que você tem em receber essa indenização, e tendo em vista o prejuízo que uma falência indevida pode gerar. Então a lei vai se preocupar com isso, né? O quê?
né, com prejuízo, né, que pode causar uma falência indevida. Certo? Artigo 101. Vamos dar uma olhadinha. Quem, por dolo, né, obviamente tem que ter dolo, requerer a falência de outrem, será condenado na sentença que julgar improcedente o pedido a indenizar, o devedor, apurando-lhe as perdas e danos em liquidação de sentença. Então, qual foi o prejuízo? Né? Foi só a minha imagem, o dano moral? Ou eu deixei de fazer um negócio porque eu não consegui comprar por causa desse pedido de falência e tive um prejuízo X? Aí tem que apurar. Havendo mais de um autor, o pedido de falência serão solidariamente responsáveis aqueles que conduzir na forma prevista do caput desse artigo, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Me fala aí se ficou alguma dúvida. Assim, nossa matéria está muito tranquila, você sabe disso. Acho que eu acabo falência na aula que vem já e depois a gente já entra em recuperação judicial. Então, vou fazer chamada. Certo? Se tiver alguma dúvida,